Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento online. Eu sou a Daiane, eu faço parte da Leão Unidade São Paulo, localizada no Espaço Mescla da PUC Campinas. Esse é o nosso 7º webinar da série Leão. Nós temos contado com um número grande de participantes. Obrigada pela presença. Mais uma vez, um público interessado em discutir inovação, seus processos e propriedade intelectual, um público que tem sido fiel e que tem contribuído bastante com o nosso debate. Nesse 7º webinar, nós vamos seguir falando sobre inovação e hoje para tratar universidades e os ecossistemas baseados em conhecimento. Nós já trouxemos o INPI e a CNI para debater de forma mais profunda as questões ligadas à propriedade intelectual, a Embrapa e o CPQD para conversar sobre inovação aberta, e agora nós vamos entender o papel das universidades, e ainda teremos um próximo evento no dia 6 de agosto, com a participação da FAPESP e da FINEP, para tratar financiamento à pesquisa. Eu, particularmente, amo discutir e aprender sobre relacionamento universidade-empresas, acompanhar essa relação de colaboração, né, como isso tem se tornado relevante, estratégico, e como as universidades elas vêm se transformando para cumprir essa nova missão. As universidades elas estão cada vez mais preparadas, seja nas formas de comunicação, nos fluxos, processos estabelecidos que permitem ampliar o potencial de desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de novos negócios com tecnologia demarcada, suportada por estratégias de PI bem definidas, e que encontra nas colaborações para P&D um complemento essencial para promover todo esse desenvolvimento, formando talentos, competências, conectando os diferentes atores, grandes empresas, startups, negócios criados a partir de tecnologias da universidade, as chamadas spin-offs, governo, num relacionamento onde todos ganham e que promove desenvolvimento econômico e social. Mas ainda a gente tem muitas dúvidas, né, em como funciona esse ambiente, esse ecossistema que é gerado em torno da universidade. Como os atores do ecossistema eles podem usar a base de pesquisa e inovação das universidades para produzir serviços e outros produtos. Quais são os caminhos? Algo que nós ouvimos muito também é a API, ela é toda da universidade. Como funciona essa negociação? A ideia aqui é tentar desmistificar um pouco do relacionamento universidade-empresa, mostrar que ele acontece e que vem sendo incrementado a cada ano, que existe uma política de propriedade intelectual e inovação que regulamenta as ações na área de inovação e empreendedorismo, dando segurança jurídica para ambos os atores. Então, tanto a PUC quanto a Unicamp, elas aprovaram recentemente as suas políticas de inovação e de PI. E para abordar o tema, nós contamos com 2 convidados muito especiais, a Vanessa Sensato. A Vanessa ela é diretora de Relações Institucionais na Inova Unicamp. A Vanessa ela vai compartilhar um pouco da sua experiência e trajetória da Unicamp, que é referência pela pesquisa, portfólio de patentes, e uma das pioneiras no relacionamento com empresas. Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-la conosco. E o Nicolas, o professor Nicolas, que é coordenador do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC Campinas, que também é referência e vem implementando uma série de ações voltadas ao empreendedorismo, parcerias com empresas e toda uma estrutura com muita tecnologia que está em desenvolvimento para startups e para empresas parceiras. Obrigada, Nicolas, é um prazer tê-lo aqui. E temos o prazer, então, de conversar com 2 grandes universidades, 2 cases de sucesso, com perfis diferentes, o que torna o nosso papo ainda mais rico. Eu tenho alguns avisos sobre a nossa dinâmica. Então, o evento ele está sendo gravado, ele ficará disponível no nosso canal do YouTube, no canal da Leão. Então, peço que se inscrevam, nos sigam nas redes sociais. Nós temos sempre novidades, divulgamos eventos. Sobre as perguntas elas serão feitas via chat. Nós pedimos que vocês interajam, façam suas perguntas, elas são importantes para o nosso debate. Pedimos que se identifiquem e também enderecem a pergunta, caso queiram que ela seja respondida diretamente por um dos palestrantes. Nós teremos as 2 apresentações,
Primeiro a apresentação da Vanessa, na sequência a apresentação do Nicolas, e as perguntas serão feitas ao final. Então, eram esses os avisos que eu tinha para passar. Eu desejo um excelente evento a todos e vamos dar início. Eu passo a palavra, Vanessa. Vanessa, com você. Obrigada. Obrigada, Daiane, pelo convite. Obrigada, Leão. Tá? Meu som tá legal? Todo mundo ouvindo? Ok. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Vanessa, como a Daiane me apresentou, sou diretora de Relações Institucionais na Inova. Eu trabalho na Inova há 14 anos agora, eu fiz praticamente quase toda a minha carreira lá, vim do jornalismo para trabalhar com inovação e empreendedorismo, e hoje eu tenho essa especialidade, né? A Inova, ela é um nicho referência no país, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso foi construído, né? E o que a gente tem de novidade hoje, o que a gente está fazendo. Para isso, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês, tá certo? Vamos lá. Ok. Primeiro, comentando a respeito da Inova. A Inova, ela foi constituída um pouco antes da Lei de Inovação. A Lei de Inovação, ela é de 2004, né? A Inova, ela foi constituída no ano de 2003 e por que isso? Porque, na realidade, na Unicamp, a gente já tinha algumas estruturas que tratavam tanto da proteção da propriedade intelectual quanto do relacionamento universidade-empresa. Essas áreas, elas foram agrupadas no Núcleo de Inovação Tecnológica, no ano de 2003, que é um núcleo com missão expandida. Inclusive, porque a incubadora de empresas de base tecnológica, a Encamp, que é anterior à Inova também, ela é do ano de 2001, ela foi agrupada à Inova com a criação da Agência de Inovação em 2003. Eu coloquei aqui a missão da Inova, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é bem próprio da gente, sabe? Nós temos uma missão bem proativa. Isso é uma das coisas que, assim, que é característica da Inova, para a gente é importante, é motivo de orgulho. Se vocês foram observar ali, a nossa missão é identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e empreendedorismo. Então, a gente tem esse perfil, que é um perfil de busca realmente desse trabalho. Nós, atualmente, temos 4 eixos de atuação. O eixo de propriedade intelectual, o eixo de parcerias e projetos cooperativos, que é uma área de parceria com a empresa para transferência de tecnologias e P&D. Nós temos a área de empreendedorismo, que faz parte do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Está aí também uma outra especificidade da Inova, né? Então, assim, nós somos gestores do Parque Científico da Unicamp, e tem a área pela qual eu sou responsável, que é a área de relacionamento institucional e comunicação, que eu trabalho transversalmente com todos os outros grupos dentro da agência. Eu já coloquei esse organograma aqui, porque, em geral, a Daiane me falou, vai ter muita universidade participando, e é uma das coisas que as pessoas perguntam. Ok, como é que é a Inova? Atualmente, nós somos um grupo de 39 profissionais. Eu gostaria de estressar a palavra profissionais. Por quê? Muitas universidades, elas formam núcleos de inovação tecnológica e criam alguns cargos, e esses cargos ficam a cargo de docentes. Né? Na Inova, atualmente, nós temos 2 docentes, o diretor executivo e um docente que é assessor. O diretor executivo é o professor Newton Frates, que é um professor sênior da física, certo? Mas os cargos de diretoria das nossas áreas core, então, a área de propriedade intelectual, a área de parcerias, o parque, a área de relações institucionais, são com pessoas, são funcionários, pessoas de mercado, tal como eu. Né? Então, assim, é um time que é um time grande, mas que trata de bastante coisa, entre, por exemplo, a minha área, né, que é a área de comunicações e relações institucionais, e a questão do tratamento da propriedade intelectual na Unicamp, fora a Encamp, a incubadora, o parque, né? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que na Unicamp, assim, na Inova, a gente não tem muita gente comissionada. Tá? Então, grande parte dos funcionários são contratados via fundação,
Isso é uma coisa que tem impacto na nossa governança, né? A gente está mudando um pouco a governança da Inova, mas que para a gente foi uma boa escolha. Algumas universidades trabalham de maneira diferente, mas para a gente é uma escolha legal, porque a gente tem a possibilidade de trazer pessoas de mercado e, inclusive, às vezes, pessoas jovens que vão ser formadas no time e, às vezes, pessoas que têm alguma habilidade específica, na medida que a gente vê que existe essa necessidade. Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com um time que é totalmente funcionário, que é funcionário concursado, né, é um pouco mais difícil de organizar um time múltiplo. Nesse caso, a gente resolve contratando via fundação. Então, eu, por exemplo, sou contratada via Funcamp junto com mais 20 pessoas, tá certo? Bem, queria comentar que a gente está de casa nova, essas são algumas fotos de lá. A gente se mudou há pouco tempo, a Inova ela ficava do lado da reitoria, em um dos prédios que faz parte do complexo de reitorias da Unicamp, lá no campus de Campinas, né? E nós nos mudamos em fevereiro para a Fazenda Argentina, que é uma área de expansão da universidade. Então, essa Casa Branca que vocês estão vendo ali é onde fica a Inova, e o prédio espelhado é um local que fica do lado da Casa Branca, que a gente vai abrigar algumas startups. Essas são as nossas salas, se vocês olharem ali embaixo, a parede com grafite é minha sala, então não aparece a minha mesa, ali só a mesa do time, as mesas do time, né, mas a gente está com bastante saudade, e assim que essa situação mudar, fica o convite para vocês visitarem essa área nova, que é uma área de expansão da universidade mesmo. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o que a gente veio para fazer aqui hoje, né? Interação universidade-empresa. A gente sabe que há diversas formas com as quais a universidade interage com o setor empresarial. Eu gosto muito dessa figura da OCDE, porque ela demonstra o seguinte, fica muito claro que nossa principal forma de interação é a partir da formação de talentos que vão trabalhar nessas empresas. Mas hoje eu vou estar tratando do que a Inova faz, que é acima daquele risco, né, na pirâmide. Então é o pico da pirâmide, que são os contratos de pesquisa, os licenciamentos, a formação de empresas spin-off e os laboratórios para pesquisa em colaboração. A gente na Inova trata disso e é disso que eu vou falar hoje. Vamos começar tratando um pouco sobre propriedade intelectual. Nós atuamos não só com patentes, mas programas de computador também, mas eu vou focar aqui em patente, certo? A Unicamp é bem conhecida nacionalmente em função do seu portfólio de patentes, é um portfólio robusto, a gente atualmente tem mais de 1.000 patentes ativas, né? Por ano, recebemos cerca de 100 comunicações de invenção, que é quando o docente nos informa, o docente ou o pesquisador, que ele chegou a um resultado que pode ser patenteado, né? No ano passado, nós fizemos 67 patentes. O que eu queria destacar aqui para vocês com relação a isso é que o porquê uma universidade faz uma patente. A gente faz patente não é para constar em currículo de docente, de pesquisador. A gente faz patente porque a gente vai oferecer essa patente ao setor empresarial e a gente tem a perspectiva de que as empresas vão enxergar nessa propriedade intelectual um diferencial para o seu modelo de negócio, certo? Então, isso é muito importante. E para que isso ocorra, a gente faz uma oferta ativa. Então, a gente tem um time de parcerias que faz essa oferta ativa, mas as empresas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais que tipo de patentes a gente tem disponíveis para licenciamento, podem também entrar nesse site, que é um site da Inova, para o qual a gente coloca para cada patente que entra um perfil tecnológico. Então, assim, entrou uma patente, a gente constrói um perfil tecnológico com um texto um pouquinho mais de marketing, assim, vamos colocar imagens interessantes, um texto de marketing, né, para que as empresas possam entrar ali e buscar nas suas áreas e verificarem se se interessam ou não. Tem o contato do time de parcerias em cada perfil tecnológico, para que, caso houver um interesse, eles possam dar andamento nas solicitações. Parcerias. Eu vou falar para vocês uma coisa, a gente trabalha com empresas de todos os portes
e de diversos setores. Então, assim, a Unicamp é uma universidade que tem pesquisa em muitas áreas, né? Então, trabalhamos também com empresas de diversas áreas e de diversos portes. Trabalhamos, por exemplo, com a Samsung, com a qual a gente tem projeto de pesquisa, patente em cotitularidade e contratos de licenciamento, e trabalhamos com empresas menores, empresas nascentes, por exemplo, ali a S Cosméticos, que é uma empresa que foi incubada na incubadora da Unicamp e que tem também contrato de transferência de tecnologias com a gente. O que importa para a gente é que a empresa tenha um DNA inovador, tenha capacidade de absorver essa tecnologia. Por quê? Claramente, empresas que não têm capacidade de absorver tecnologia não vão encontrar numa universidade do perfil da Unicamp um bom parceiro. A gente trabalha muito com tecnologias embrionárias. Então, a gente tem a expectativa de que essa empresa que vai fazer o contrato de licenciamento, ela vai conjuntamente ou não ser capaz de fazer o desenvolvimento complementar dessa tecnologia e levar essa tecnologia ao mercado na forma de um produto ou na forma de um processo, certo? No dia 21 de maio, agora mais recente, a gente lançou esse formulário, que é um formulário para nos auxiliar, especialmente, a gente já tinha ideia de fazer esse lançamento, mas com o Covid a gente acabou lançando um piloto, assim, bem rapidamente. Muitas empresas mandam e-mail, olha, eu gostaria de fazer uso de uma infraestrutura, ou eu gostaria de fazer um projeto de P&D. Então, a gente já lançou esse formulário, que fica no site da Inova, para poder dar um tratamento em específico agora, na época da pandemia, né? A gente quer atender bem todas as empresas que entram em contato, elas podem entrar por esse link e determinar ali que tipo de conexão elas gostariam de fazer com a gente. Da mesma forma, a gente já tem há mais de um ano um formulário que é voltado para os docentes, principalmente, certo? Também lá no site da Inova, mas para esse formulário são os docentes da Unicamp, quando eles começam a conversar com uma empresa, em específico, para fazer um projeto de P&D. Por que isso? Anteriormente, o docente ele poderia começar a conversa com a empresa e tramitar via fundação, via Funcamp, e fazer o projeto sem passar pela Inova. Não só na Unicamp, mas em diversas universidades no país, o que a gente observou é que isso ocasionava que, às vezes, esse convênio tramitava durante 6 meses, na hora de aprovar, voltava, em função de que faltava algum documento, ou tinha alguma cláusula de propriedade intelectual, ou de qualquer tipo de cláusula que não estava coerente com a lei de inovação, nem com a regulamentação interna da universidade. Então, o que a gente resolveu fazer? Ok, docente, começou a conversar com a empresa, faça a sua comunicação de projeto, porque aí, a partir dali, você sai com um pack completo do que você precisa para tramitar corretamente o seu projeto de pesquisa, né? Então, no começo, muita gente falava, a Inova está querendo burocratizar, é muito pelo contrário, tá? Para vocês verem como é que isso está atualmente, tá? Esse é o status até junho. Quando o docente faz essa comunicação de projetos, nós levamos 2 dias para fazer análise e o primeiro contato com esse docente. Depois, em geral, o docente leva 14 dias para nos responder. E olha só, depois a empresa leva 21 dias para nos responder e nós temos mais uns 12 dias aí de negociação, que é o nosso tempo médio de negociação da Inova, empresa e docente, totalizando 51 dias de atendimento. Se vocês forem observar, o maior tempo fica com a empresa. Então, isso é bem comum, é normal, em específico quando é uma multinacional, já é esperado que isso vai acontecer, certo? Então, isso desmistifica um pouco de dizer que, fica muito tempo no núcleo de inovação tecnológica ou a universidade demora demais para resolver. Na realidade, os dois pares têm seu tempo, né? E implementar essa ferramenta de conexão com os docentes e a de conexão com as empresas foi bem importante para a gente ter esse projeto bem mapeado e a gente entender quanto tempo fica com cada parceiro, certo? Isso
aliado ao fato de que a Unicamp, ela realmente tem uma pesquisa que é conhecida no país todo, né, apresenta seus resultados. Então, assim, no ano passado, nós fechamos 133 milhões em projetos de pesquisas com o setor empresarial. Gente, isso é empresa, tá? Foram 53 convênios de P&D. Então, aí a gente desmistifica mais uma coisa, de que a universidade no Brasil não faz, não coopera com o setor empresarial. Bem, eu acho que 133 milhões não é uma coisa para a gente deixar de lado, é um número muito bom. É o segundo ano na sequência que a gente assina mais de 100 milhões em projetos de pesquisa com o setor empresarial, tá? Por ano. Eu resolvi trazer um pouquinho a respeito do licenciamento de tecnologias para vocês. Eu fiz 3 figuras 15 minutos antes desse webinar começar, porque eu queria tratar disso de uma maneira, assim, bem simples. Então, assim, para quem já trabalha com isso, vocês vão ver, tá bem simplificado, mas eu queria mostrar um pouquinho que tipo de processo e que tipo de licença que a gente busca, né? Então, o primeiro é o seguinte: a gente tem, às vezes, uma pesquisa na universidade, pode ser uma pesquisa de doutorado, que vai gerar uma patente, que é uma patente da Unicamp, então uma patente de titularidade da universidade. O time da Inova faz um processo de oferta, certo? Negocia com a empresa que se interessa e essa empresa licencia a tecnologia. Então, esse é um dos processos que a gente usa de uma maneira muito simplificada. É claro que tem várias coisas ali no meio, licenciamento pode ser exclusivo, não exclusivo, várias coisas, né? Mas esse é um dos tipos de licenciamento que a gente faz. Um outro é, por exemplo, quando a gente já tem um projeto de P&D. Então, assim, quando a empresa vem, a gente faz o projeto de P&D, a gente já negocia se o resultado dessa pesquisa vai ser em cotitularidade ou não. Em geral, ele é em cotitularidade, a grande maioria das empresas opta por esse formato, tá? E daí a empresa novamente licencia, nesse caso, quando a patente é em cotitularidade, quase 100% das vezes com exclusividade a tecnologia que foi desenvolvida em conjunto. Então, assim, falamos de um caso no qual a tecnologia é desenvolvida na Unicamp, os docentes, sem a interferência ou sem a participação do setor empresarial, num outro caso que é em colaboração. E eu quero falar de um terceiro caso que a gente vem, assim, fazendo mais e que a gente tem interesse, que é para a criação de empresas spin-off. Então, como é que isso funciona? Nós temos o resultado da pesquisa, que gera uma patente. Daí a gente vai apoiar a criação de uma empresa, tá? Muitas vezes conversando com um grupo de pesquisa para identificar se alguma daquelas pessoas tem um perfil para empreender. De outras formas, por exemplo, colocando essa tecnologia no Desafio Unicamp, que é uma das nossas competições de empreendedorismo, e aí um time monta um modelo de negócios, monta a empresa, a gente auxilia a montar a empresa e eles licenciam a tecnologia. Então, assim, a partir disso a gente acaba criando novas empresas ou auxiliando na criação de novas empresas, né? Com alunos ou de gente de fora da universidade. Muitas vezes a gente tem um aluno do doutorado ou do mestrado, ou a gente tem gente que já está fora da universidade que tem interesse em licenciar tecnologia para montar a sua própria empresa de base tecnológica, tá? No ano passado, nós fizemos 23 contratos de licenciamento, totalizando 131 contratos vigentes, tá? Se vocês forem observar os ganhos econômicos, eu gosto de falar ganhos econômicos porque existem várias formas da gente pagar isso, sabe? Pode ser via royalty, pode ser via upfront fee, pode ser via milestone, então depende do contrato, né? Mas é bem inferior ao que a gente tem em termos de projeto de pesquisa, e isso é bem normal. A gente não tem ainda um super blockbuster, a gente tem um blockbuster, mas não é um super blockbuster, né, como algumas universidades americanas têm. Esse é um dos cases, é um case que a gente divulgou bastante, inclusive saiu na Globo na semana passada. A gente fez uma oferta lá para a mídia, né, e eles toparam divulgar. A professora Maria Ângela Meirelles, ela é uma docente que trabalha com extração supercrítica. A gente tem diversas licenças de
com ela. Então, ela é uma campeã nossa na Inova, né? E a Faculdade de Engenharia de Alimentos também. E nesse caso, é aquela licença para S-Cosméticos, para a empresa que foi incubada com a gente. Eles geralmente trabalham com produtos dermocosméticos, mas atualmente a Soraya, que é essa da foto, ela vem trabalhando com uma tecnologia, inclusive com foco no combate ao Covid, tá? Mas é uma das licenças para uma empresa nascente mesmo, né? Essa outra licença eu também fiz questão de colocar aqui. Nós fizemos 5 licenciamentos desse software no ano passado. E por que eu fiz questão de colocar ele aqui? Porque é uma licença com um impacto social muito grande. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam, mas não tem tanto recurso em royalty, mas a gente também, como universidade pública, tem que ter um olho no impacto social. É uma tecnologia que tem um impacto social grande, licenciada para hospital, para secretarias de saúde. Então, assim, nesse caso, embora não tenha royalty, a gente sabe que o impacto social associado à transferência dessa tecnologia vale a pena. Eu coloquei algumas notas aqui para eu não esquecer de comentar com vocês. Uma delas é a seguinte: quando a gente negocia um projeto de pesquisa em colaboração, a propriedade intelectual pode ser compartilhada ou não. Eu comentei que grande parte das empresas prefere, inclusive, compartilhar, mas a gente tem casos que não. E isso pode ser negociado, isso está previsto dentro da nossa política de inovação. A política de inovação ela foi aprovada ali no final de 2019, acho que foi em dezembro, e atualmente a gente está numa fase de aprovar as resoluções referentes. Então, agora, na verdade eu estou de férias esses dias, mas bem recente a gente aprovou na semana passada o extrato para oferta tecnológica, e na semana passada, se eu não me engano, a resolução para concessão de bolsas de estímulo à inovação. A gente ainda não começou a divulgar isso, semana que vem eu volto das férias e a gente vai fazer todo um processo de conversar com a comunidade para explicar o que são essas resoluções e como elas funcionam, né? Mas uma das coisas que eu já percebi é que a gente tem que fazer um trabalho de comunicação bem forte, porque aprovou a resolução de bolsa de estímulo à inovação e as pessoas já começaram a escrever para a gente perguntando assim: quero aplicar para essa bolsa, como se a gente tivesse um fundo novo, alguma coisa assim, sabe? E na realidade não é isso. O que a gente está fazendo é regulamentando o pagamento dos docentes, dos funcionários, quando há um projeto de pesquisa, a empresa pode pagar uma bolsa para esse docente, né? Então a gente está regulamentando uma forma de pagamento. Não é que tem dinheiro a mais para isso, né? Mas os docentes que têm, né, um projeto de pesquisa com foco em inovação, eles vão poder ser pagos por meio de bolsas, né? A gente vai trabalhar bastante a comunicação disso nos próximos meses, para ficar bem claro. Bem, eu falei bastante de processos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre ambiente. Então, dentro da Unicamp, a gente tem o Parque Científico e Tecnológico, que é de gestão da Inova, né? O parque é uma área de 100 mil metros quadrados urbanizados, tá? Na realidade, a área do parque é um pouco maior, são 350 mil metros quadrados dentro do campus da Unicamp de Campinas, certo? Mais 100 mil metros já estão urbanizados. A gente atualmente tem empresas com projetos de P&D, geralmente grandes empresas, e a gente tem também startups no parque. Então, é um ecossistema que a gente hospeda empresa já estabelecida, inovadora, e startups. São 32 empresas atualmente e 440 empregos diretos. Uma coisa que eu queria apontar para vocês, vejam bem, é muito perfil do parque da Unicamp que a maioria desses empregos diretos ela seja relacionado a P&D. Então, assim, quase 300 desses 440 empregos diretos são empregos relacionados a P&D, né? Essas empresas, elas têm atualmente 15 convênios de P&D vigentes e no ano passado a gente assinou 11 milhões em pesquisa com eles, né? Por que as empresas vêm para a Unicamp? Elas vêm para
recrutar alunos, elas vêm para ter acesso a esse ambiente de inovação, contratar uma consultoria de um docente, elas vêm para trabalhar junto da Inova, de maneira que a gente consiga também dar visibilidade, especialmente quando é uma startup, às atividades que elas estão fazendo. Então, elas se beneficiam do fato de estarem dentro da Unicamp, né, para gerar mais inovação, fazer as conexões corretas, de maneira a ter um impacto em inovação e empreendedorismo de impacto mesmo na região. Nós, atualmente, no parque, temos 6 prédios, certo? 3 deles já ocupados, são o prédio do Vértice, o Núcleo e a Encamp, que é a incubadora, né? Nós lançamos o LIB há pouco tempo e nós vamos lançar esses 2 outros prédios, que é o anexo, que é aquela área espelhada que eu mostrei para vocês lá na fazenda, e o prédio Soma, que fica do lado do núcleo, do prédio do núcleo. Esses 2 lançamentos a gente deu uma segurada agora em função da pandemia, mas assim que a situação se normalizar um pouco mais, né, a gente já vai fazer esses lançamentos. Essas são as empresas com laboratórios de P&D atualmente, né, entre elas, por exemplo, Samsung e IBM. Essas são as startups que a gente tem no parque e as empresas incubadas, seja de incubação em andamento ou as que foram graduadas nos últimos anos. Por falar em incubação, né, quem faz esse processo de incubação é a Encamp. Como eu comentei com vocês, a Encamp, ela é anterior à Inova, né, ela é do ano de 2001. E qual é o nosso foco com esse processo de incubação? Empresas de base tecnológica nascentes. Então, assim, é um pouquinho antes, inclusive, da empresa ir para uma aceleração, por exemplo, tá? Geralmente, empresas que precisam da Unicamp para fazer acesso de laboratório, para poder ter contato com os alunos ou dos docentes, para organizar o seu modelo de negócios. Então, são empresas bem embrionárias. Se você que está assistindo, tem um projeto desses, a gente está recebendo até o dia 31 de agosto aí propostas para serem avaliadas ainda esse ano para a nova rodada de incubação. Eu gosto bastante nas minhas apresentações de falar também das empresas filhas da Unicamp. Gente que é de universidade, e eu já vou dizer, se você não tem um projeto como esse na sua universidade, faça, tá? Vou explicar o que é isso e por que eu acho esse projeto tão importante, tá? O que é uma empresa filha? O que a gente denominou empresa filha? Prioritariamente, empresa cujo sócio fundador é aluno ou ex-aluno. Se vocês forem observar ali no gráfico, é bem isso. A gente tem outros tipos de vínculo, às vezes uma empresa que veio da incubação, por exemplo, mas a grande maioria é uma empresa criada por um aluno ou um ex-aluno. Então, assim, é quase como uma rede alumni, mas bem específica, voltada para a área de empreendedorismo, tá? Então, hoje, atualmente, nós temos no nosso cadastro 815 empresas cadastradas, sendo que 700 delas estão ativas. A gente anualmente divulga esse número. Então, em outubro, a gente vai divulgar um número novo, né? Eu aqui estou na expectativa que a gente chegue a 1000 empresas, tá? Esse impacto é muito importante para demonstrar como a universidade, ela realmente tem um impacto no seu ecossistema. Então, são mais de 30 mil empregos diretos e 7,9 bi em faturamento. É importante para a universidade fazer esse acompanhamento e depois vocês vão ver que o contato com esses empreendedores também é interessante para retroalimentar as coisas que a gente faz na área de empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Entre as empresas filhas nossas de estrelas, né, tem, por exemplo, a Móvel, que é dona ali da iFood, do Simpla, que foi fundada pelo Fabrício Blois, ex-aluno da Unicamp, tá? Eu gosto também bastante desse exemplo da Griauli. A Griauli é diferente porque o Iron, que é o fundador, esse da foto, né? Ele não foi aluno na universidade e ele, na verdade, veio para incubação. Ele foi incubado na nossa incubadora. E olha, em 2018 eles fecharam um contrato bem simples de 75 milhões de dólares com o Pentágono. Eles trabalham com biometria. É uma empresa que fica ali do ladinho da Unicamp. Tá? E é interessante, porque é uma empresa com uma base de tecnologia, né, muito forte, que fica do lado da universidade ainda. Então, para a gente, é um case bem interessante.
Vou passar um pouquinho para vocês para comentar. A gente tem uma maioria das empresas na área de TI, né? E claramente a engenharia elétrica, o Instituto de Comunicação e a Mecânica ali na frente, mas tem empresa de diversas unidades e a gente vem trabalhando bem forte para ampliar a participação e a identificação de empresas de outras áreas da Unicamp, porque esse trabalho é um trabalho de identificação de empresas fundadas por ex-alunos, sabe? Dessas empresas, 44 são empresas spin-offs, então são empresas que foram criadas para tratar de conhecimento da universidade, né? A base da criação dessa empresa é o conhecimento da Unicamp. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz, a gente tem publicado os relatórios de atividades desde o ano de 2005, né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho bastante orgulho de ser responsável na Inova. A gente anualmente publica esse relatório de atividades que compila todos os nossos indicadores, os cases. O relatório de 2019 já está disponível para download. Na semana que vem, a gente vai divulgar o relatório em inglês, tá? Ainda não está lá, mas eu já coloquei uma capinha aqui para vocês saberem que logo, logo a gente tem as informações em inglês também. E comentar que agora, desde o dia 18 de março, que é quando a gente começou a trabalhar em home office, né, e as atividades foram restringidas, a gente vem fazendo bem mais conteúdo em vídeo, conteúdo online, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês algum conteúdo relacionado ao Desafio Unicamp, que é um dos nossos projetos para fomento da cultura de empreendedorismo e a transferência de tecnologias para a criação de empresas spin-offs, mas tem discussão lá sobre a política de inovação, que eu acho que dá um webinar inteiro sobre isso, tem sobre propriedade intelectual mais específico, já tem umas 2 semanas a gente fez, tem sobre parceria universidade e empresa, então tem conteúdo para tudo, é só acessar o canal do YouTube da Inova. E é isso, falei bem rapidinho sobre o que a gente faz muito mais coisa ainda, mas para dar uma ideia geral. E eu fico à disposição para as perguntas depois, tá? Obrigada. Acho que eu vou. Obrigada, Vanessa. Parabéns pela excelente apresentação. Os números e processos da inovação expressivos, eles mostram bem como é intenso esse relacionamento, como tem impactado o desenvolvimento desse ecossistema. Eu acompanhei um pouco das atividades da agência, da Unicamp no passado, e são muitos os avanços. E esses avanços são fruto de uma equipe multidisciplinar, como você colocou, uma equipe envolvida, experiente, parabéns. Vamos seguir com a nossa agenda, e eu tenho o prazer agora de convidar o professor Nicolas para dar início à sua apresentação. Obrigada, Nicolas, com você. Legal, muito obrigado, Daiane, um super prazer estar contigo, com a Vanessa, com a Kelly aqui, e ver essa apresentação inspiradora agora, uma coisa super legal. Eu sou também ex-aluno da Unicamp, fui aluno da professora Mariângela, que a Vanessa comentou aqui, que é um orgulho enorme ter tido aula com ela, uma pesquisadora de mão cheia, realmente, além de uma excelente professora, uma didática sensacional, e também ter a felicidade de ter, eu acho que nessa listinha da Inova tem 2 empresas minhas ali, né, como empresas filhas da Unicamp também. Então, um prazer enorme, e é legal porque justamente eu acho que a gente está com um papel bem complementar, né, a gente tem trabalhos bastante em parceria também com a Unicamp, né? Então nós estamos colados, né, com parceiros aqui, vizinhos de muro, a PUC Campinas e a Unicamp, e temos trabalhado muito em várias frentes aí em parcerias, né, e ver como que é importante, né, não só a parceria entre digamos, uma Unicamp, uma universidade pública, com o setor privado, mas também com o setor educacional privado também, isso acontecendo, como, por exemplo, um belíssimo trabalho iniciado pela Unicamp, que a PUC tem trabalhado bastante, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem trabalhado e criado junto aí a Unicamp, a PUC Campinas, a Prefeitura de Campinas e diversas empresas aí da
da região, né? Então, a ideia aí hoje é a gente poder compartilhar um pouquinho também dessa história e vocês perceberem que são caminhos também um pouquinho diferentes, né? A Unicamp com um foco muito, né? Vamos falar, um arsenal gigantesco aí na área de pesquisa de anos, né? Em diversas áreas, e a atuação um pouquinho da PUC Campinas mais focada um pouquinho na área de empreendedorismo, um pouquinho mais forte, um pouquinho na área de startups, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação, também aqui para a gente dar uma conversada sobre ela. Um minutinho. E também vou estar aí aberto a qualquer, né, discussão e necessidades aqui logo após a nossa apresentação. Tá joia? Então, o meu PowerPoint também vai estar disponível para vocês, a Daiane vai linkar aqui junto depois no YouTube da Leão Advogados. Então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem, por favor, entrar em contato aí conosco, né? Então, a minha história um pouquinho também, para que vocês conheçam um pouco antes, eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, depois eu fiz o meu mestrado, doutorado na Engenharia Química, também no Unicamp. Trabalhei aí por quase 16 anos na área de tecnologia, envolvendo a parte de simulação computacional para a engenharia e bastante começando em Florianópolis, depois trabalhando na América Latina inteira e acabando criando aí um spin-off e uma outra empresa, uma spin-off na área de software e uma empresa na área de amplificadores valvulados para guitarra. Depois disso, eu voltei para a academia, fiz meu pós-doutorado no Unicamp também, e hoje sou docente da Engenharia Química e Engenharia de Produção do Unicamp, da PUC Campinas, além de estar como coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, né? Então, pensando do ponto de vista um pouquinho da PUC Campinas, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de inovação, de empreendedorismo, de startups e como tudo isso envolve essas linhas, né, que a Vanessa já colocou, né? Então, a gente já também tinha conversado, batido uma bolinha um pouquinho antes, eu resolvi não entrar um pouquinho nos temas que eram muito parecidos, tá? Então, a PUC, ela tenta trabalhar na área do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, pensando a PUC Campinas com um olhar inovador, com o fundamento da gente atrair cada vez mais jovens e nativos digitais e makers para a nossa universidade, né? Continuar sendo cada vez mais a escolha dos nossos estudantes. Então, lembrando, a PUC tem um foco, sim, importante no ensino, na criação desses novos estudantes e pessoas, principalmente aí para a área digital, transformar através desse processo de inovação, de empreendedorismo e de pesquisa, o campus cada vez num espaço mais atrativo, não só para os alunos, mas para os próprios pesquisadores, os funcionários e os nossos parceiros e empresas externas trabalhando conosco, tá? E além da sala de aula, quer dizer, pensando aí desse tempo pós-pandemia, como a gente conseguir, além disso, e crescer cada vez mais com parcerias estratégicas para ambas as partes, né? Então, o nosso plano estratégico da PUC Campinas é baseado em 4 pilares, né? Um primeiro pilar na área de inovação e empreendedorismo, o principal ponto que a gente está falando agora, né? Um ponto também voltado para a área de sustentabilidade, e a sustentabilidade pensando também do ponto de vista de sustentabilidade não só econômica da universidade, mas também econômica, ambiental e social de toda a população, né, Brasil e do mundo. Nós temos um pilar muito forte pensando no envelhecimento populacional e como a PUC Campinas pode trabalhar para auxiliar todo esse processo que envolve uma mudança da nossa população, e um pilar também voltado à internacionalização. Então, hoje a gente vai falar principalmente de inovação e empreendedorismo, tá joia? Então, também, conforme aí a mesma linha também da Unicamp, o Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC Campinas tem como missão, né, promover e estimular essa inovação, né,
debatido desde demanda de pesquisas básicas e aplicadas, mas sempre focado com demandas no setor produtivo, né? Então, isso é bastante importante. Então, a gente tem, né, meu papel também, principalmente ali dentro do NIT, é ficar de olho no que o mercado está necessitando e orientar os nossos pesquisadores nessa área, né? E gerir, então, essa nossa política de inovação tecnológica e, com isso, então, trabalhar com os processos de negociação, seja de propriedade intelectual, spin-offs e assim por diante, e crescer cada vez mais num ambiente produtivo social que resulte em novos produtos, processos ou serviços para a população. Joia? Então, aqui eu também separei só 2 exemplos aqui. A gente teve de casos que a gente trabalhou no ano passado. Um deles bem interessante na área de reuso, né? Isso são 2, dentre as patentes aqui, 2 que a gente acabou selecionando. Uma patente na área de reutilização da malha asfáltica, né? A gente sempre que vai nas estradas, vê o pessoal retirando aquele asfalto das estradas, das ruas. E hoje a gente trabalhou com um processo que consegue reutilizar esse processo, gerando para a gente ter uma ideia, uma economia anual capaz né, equivalente ao custo de 23 mil casas populares por ano, né? E também um processo já um pouco mais na área tecnológica, envolvendo análise de sistemas, de sinais eletromagnéticos e eletrônicos para determinar a previsão de falhas de equipamentos, né? Trabalhando aí na parte de manutenção preditiva em equipamentos elétricos, né? Bem interessante também. Então, junto aí também com a Leão Propriedade Intelectual, isso já também volto a agradecer imensamente toda a ajuda da Daiane, né? E de toda a equipe da Leão, que nos ajudou na reestruturação da nossa política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação, né? Ela foi totalmente reformulada, buscando ter cada vez mais essa proximidade com o mercado, né? com as empresas, para que a gente tenha um processo mais tranquilo e menos, digamos, engessado, como era de costume com grandes, né, universidades. Então, já agradeço novamente esse grande auxílio que a gente teve, né? Também, conforme também a Unicamp, a PUC também trabalha com empresas, desde empresas de grande porte, como empresas como a Bosch, a IBM, né? Steel, Aventuros, mas também empresas menores, spin-offs ou empresas que estão nascendo, algumas delas dentro da própria PUC Campinas, né? E outras com trabalhos também de pesquisa, desenvolvimento colaborativo, como, por exemplo, a Biocontrol, né? Onde a gente trabalha com desenvolvimento de produtos para a área de defensivos agrícolas, na área biológica, né? No controle biológico de pragas, bastante interessante também. Joia? Então, nós temos oportunidades dentro da PUC envolvendo vários pontos, sejam, né, da mesma linha que como a Unicamp também possui, na parte de transferência tecnológica, utilização dos nossos recursos, treinamento de equipes e toda a parte de intercâmbio, né, de informações e trabalhos de pesquisas em conjunto, né? Além disso, né, trabalhamos bastante com auxílio na atração e busca de novos fontes para a parte de recursos humanos, né? E a gente tem trabalhado bastante, né, os nossos alunos, pensando aí também nessas áreas, né, de conhecimentos transversais que são cada vez mais importantes aí no nosso dia a dia dentro de uma formação, né? Também com auxílio onde as empresas também possam trabalhar, desde a utilização das nossas salas que vão desde salas menores, de 40, 70 alunos, mini auditórios na área de 150 até 200 pessoas, até auditórios grandes aí, para a possibilidade, aí, exemplo, de como o auditório Dom Gilberto, que chega a acomodar, exemplo, até uma orquestra sinfônica com mais de 400 pessoas trabalhando conosco, né? Então, e isso sempre, né, lembrando também que a PUC volta sempre a buscar
cada vez mais serviços que possam atender a nossa população do ponto de vista aí comunitário. Joia? Um exemplo que a gente também tem aqui em paralelo é a criação, a possibilidade de criação de laboratórios em conjunto com empresas. Esse aqui é um exemplo de um laboratório de energia fotovoltaica, né, o primeiro laboratório criado em conjunto com uma universidade aqui na região, onde a gente trabalhou com todo o desenvolvimento, né, de tecnologias, então, desde a criação da parte de estrutura civil, né, até todo o processo, né, só para vocês terem uma ideia, esse laboratório ele supre toda a energia de um dos blocos, que é o bloco CT das nossas salas de aula, além dos nossos laboratórios. Tá? Nessa linha, a PUC Campinas tem trabalhado muito, como a gente comentou, olhando o mercado, entendendo o que o mercado está fazendo e o que ele está necessitando para poder, então, auxiliar no direcionamento das pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. Então, um exemplo, nós tivemos no ano passado, né, eu tive em conjunto uma missão, inclusive também junto com a Unicamp, o professor Marcelo esteve conosco, né, e a Prefeitura de Campinas, estivemos em Hong Kong, numa das maiores feiras na área de tecnologia do mundo, né, conhecendo um pouquinho mais também as demandas, principalmente voltadas na área de cidades inteligentes, né, voltando justamente a buscar novas tecnologias que possam nos auxiliar, como, por exemplo, na criação do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, HITS, né, buscando trabalhar tecnologias que possam tornar as pessoas cada vez mais felizes, saudáveis, prósperas, numa cidade realmente sustentável. Voltar a ter Campinas nesse foco nacional e internacional como uma cidade cada vez mais sustentável e inteligente. Né? E nesse processo a gente vê que cada vez mais as startups, né, cada vez mais indo para a área de tecnologia, né, isso faz com que nós precisamos trabalhar e refletir essas ações dentro da nossa universidade também. Né? Como resumo dessa feira, ela mostra muito, que nós participamos no ano passado, que a parte de internet das coisas, IoT, linkada com 5G, é o futuro, tudo estaria conectado, um grande crescimento na área de realidade aumentada e realidade virtual, né? Também envolvendo soluções com inteligência artificial, Big Data e processos aí de análise biométrica, bastante importante. E por que nós estamos dizendo isso? Isso justamente é importante porque a universidade ela quer sim tratar e auxiliar as empresas e as startups a integrar a internet das coisas, a computação, a inteligência artificial em temas, em projetos como, por exemplo, cidades inteligentes, envelhecimento populacional e assim por diante. Né? Nessa linha, nós criamos, então, um projeto, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que é o Mescla, na área de startups, também linkada junto com a ProEst, né, a Pró-Reitoria de Extensão, e um link bastante grande com o Núcleo de Inovação Tecnológica, né, trabalhando junto com uma cooperação com a Venture Hub para fazer o processo de aceleração de startups dentro da nossa universidade. Né? É um processo de uma metodologia envolvendo aí 2 fases, totalizando 1 ano, né? São divididas cada fase em um semestre mesmo nosso, e com um viés tanto de empreendedorismo como um viés formativo para os nossos alunos também. Né? Então, ela é dividida em 2 áreas nesse processo de aceleração, envolvendo uma fase principalmente trabalhada, praticamente toda ela pela PUC Campinas, envolvendo a parte de formação do perfil empreendedor, a revisão e validação de ideias, o desenvolvimento de clientes, branding, marketing, e depois uma segunda etapa, com grande auxílio da Venture Hub, para a revisão de modelos de negócio, validação com o cliente, acesso ao mercado, né, um go-to-market, uma fase de crescimento e análises em funil de vendas, e a parte de funding também,
com esse projeto, né? Então, aqui um pouquinho mais sobre esse nosso trabalho. Esse é o nosso espaço que foi inaugurado no ano passado, que vocês estão vendo aí na tela, tá joia? Então, esse espaço, que é o espaço Mescla, ele é um espaço aí voltado, a gente vai ver mais alguns detalhes, inclusive a Leão está junto conosco ali dentro do espaço, né, de coworking, dentro do espaço Mescla também. E nosso processo envolvendo a parte de inovação, muito do nosso foco também é voltado também para a área de inovação social, como esse pequeno exemplinho que a gente vai passar aqui na área, desenvolvido por alunos da engenharia elétrica, da pós-graduação em engenharia elétrica da PUC Campinas, que desenvolveram todo um processo para um desenvolvimento de um colete para tratamento de doenças respiratórias, que nesse caso chamado fibrose cística, muito interessante junto com a área de saúde. Pequena parte do vídeo. Que envolvem o uso de tecnologias. Um deles foi um colete pensado por alunos de mestrado para melhorar o tratamento de pessoas com algum tipo de doença respiratória, como a fibrose cística. O João Pedro, aluno de graduação de engenharia elétrica, está ajudando na elaboração do aplicativo que vai comandar as funções do produto e já passou tudo o que sabe aos participantes do evento. A gente está vivendo um momento de inovações, de startups, e está aqui como aluno de graduação tem agregado muito para mim, porque eu tenho contato com diversas pessoas do mercado aí já profissional, pessoas de mestrado, de doutorado, de outras instituições também. Joia? Então, esse é um dos exemplos. Aqui tem algumas fotinhos do nosso espaço Mescla, o nosso Fab Lab, o Laboratório de Fabricação Digital. Então, uma parte de todo esse nosso complexo. A PUC foi agora, né, também entrou como, agora nesse mês, como oficialmente como parte do Fab Lab, né, desse grupo internacional de Fab Labs, onde a gente tem todo esse espaço com desenvolvimento, áreas, então, abertas não só para a comunidade interna da PUC, mas para a comunidade externa, né? Estão todos aí convidados a virem, conhecerem, participarem. Isso não é aberto somente para empresas, hoje, como o Fab Lab, ele também é aberto para pessoas físicas que queiram trabalhar e aprender e utilizar equipamentos como de altíssima tecnologia, como impressoras 3D, sistemas de corte a laser e assim por diante. Joia? Além disso, nós temos um grande espaço de coworking, inclusive onde a Leão Advogados está conosco, né? E esse nosso sistema, então, ele é baseado com 3 pontos, onde a gente quer trabalhar cada vez mais com o que a gente chama de mescla juventude, inspirar, promover nessa geração na inovação e tecnologia digital, promover o empreendedorismo através de alimentar, né, o espírito empreendedor, por meio de provisão de recursos de mentorias também, e além de trabalhar com parcerias estratégicas em uma rede aí global, né? Isso sempre baseado nos pontos de experiência do usuário, experiência em tecnologia e desenvolvimento de negócios em plataformas, né, normalmente aqui digitais. Então, a PUC Campinas e o novo ensino mundo de startups, a gente divide aqui em 5 pontos: o espaço de coworking, um espaço maker, um espaço de IoT, e também a parte de inteligência artificial e data science, além a parte de criação de aplicativos e softwares. Pensando isso do ponto de vista dentro da PUC, a gente passa isso como nome do nosso sistema, Mescla, que realmente junta e mistura tudo isso, onde a gente tem um espaço de coworking para a área de startups, né? A parte de Mescla Fab Lab, de espaço maker, o espaço de Mescla IoT,
mestre em inteligência artificial e SISCOM, sistema de computação, envolvendo todo esse apoio e suporte tecnológico para os projetos da Mescla. Com isso, então, a gente tem, né, justamente o Espaço Maker, o Espaço Mão na Massa, o nosso laboratório de fabricação digital, o nosso espaço de IoT, onde nós trabalhamos com a ideia de criar toda essa infraestrutura de software e sistemas computacionais para poder trabalhar com análise de sensores e sistemas para desenvolvimento de novos equipamentos e processos envolvendo a parte da internet das coisas, né? Um laboratório onde você pode realmente desenvolver eles e fazer e sair com o teu protótipo criado dentro da nossa universidade, trabalhar um grande vínculo com a empresa. Então, no caso, você tem uma empresa que trabalhe com a área de internet das coisas, esteja convidada, venha conversar conosco, venha conhecer o NIT, para ter esse espaço como espaço para você também expor as suas tecnologias e conhecer novos desafios também, né? E os usuários, então, contam com todo esse suporte tecnológico aí dentro da nossa universidade. A parte de inteligência artificial vai desde áreas de sistemas autônomos, parte de machine learning, deep learning, redes neurais, sistemas de análise de voz, sistemas cognitivos, sistemas aqui na área de sistemas autônomos e robóticas, também é uma área de pesquisa bastante desenvolvida pela nossa universidade. Com objetivos, né, de tornar, né, nossa ideia é tornar a PUC Campinas uma referência nacional e mundial em inteligência artificial e ciência de dados, trabalhando problemas para o mundo realmente, o mundo real, no dia a dia, também com o objetivo de captar recursos públicos e privados, em parcerias com outras organizações, para criar projetos aqui nessas áreas, e contribuir com o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão dentro da nossa universidade, né? E, por fim, dentro desse link aqui de áreas na área de desenvolvimento tecnológico, a parte de mescla sistemas de computação, onde o nosso objetivo também é desenvolver sistemas e softwares, preferencialmente, agora o nosso foco está na área de inteligência para cidades inteligentes e cidades e envelhecimento populacional, mas também abertos a outras sugestões aí, né? Os projetos são escolhidos e tem todo um suporte de uma equipe para estar desenvolvendo isso, também buscando captar recursos também para a nossa universidade com esses tipos de projetos. Então, essa é a área de, digamos, inovação e empreendedorismo dentro da universidade, né? E uma área também que eu gostaria de chamar bastante atenção é a parte de agronegócio, que a gente tem cada vez focado mais dentro da PUC, mesmo não sendo uma universidade que nós não temos, exemplo, um curso de engenharia agrícola, agronomia, né? Temos sim um curso de medicina veterinária, muito interessante, com um hospital veterinário de ponta que foi inaugurado agora há pouco, né? Também realmente desde sistemas para cirurgia de sistemas de animais de pequeno porte até animais de grandíssimo porte, sistemas de tomografia e várias outras coisas como para auxiliar nessa área. Então, o agronegócio é um ponto bem importante. A gente tem Campinas como um ponto chave, né? Se a gente tem uma ideia, o IAC, o Instituto Agronômico Aditivo de Campinas, foi fundado em 1887 pelo Dom Pedro II, quer dizer, é um foco muito importante para a nossa universidade. A Embrapa está aqui em Campinas também, o Itaú e outros institutos agronômicos também. Então, a PUC Campinas também tem buscado criar e trabalhar e se unir nessa área tecnológica, na área agro, principalmente pensando na parte de agro digital, envolvendo todos esses sistemas, envolvendo a internet das coisas, inteligência artificial, data science e assim por diante, né? Claro, voltando, um exemplo que a gente falou lá no comecinho da Biocontrol, é um exemplo de uma pesquisa que eu desenvolvo junto com uma empresa, né, com a Biocontrol, na área de controle biológico de pragas, né? Também temos essa área bastante interessante. Então, visto que a gente tem uma necessidade muito grande de investimentos tecnológicos na área agrícola,
melhorias na produção, redução de custos, problemas logísticos, tributários e de processo, melhorias no serviço e necessidade de cada vez uma maior capacitação na mão de obra, capacitação gerencial e redução de custos, pensando que a gente deve estar em breve, né, com o maior dos acordos, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, estando válido. Então, o Brasil precisa cada vez mais se preparar para essa área. Então, por isso, a PUC tem trabalhado com a criação de alguns cursos de extensão e especialização na área agrícola, mas também trabalhando com parcerias locais e regionais, tanto com empresas quanto com outras universidades, como, por exemplo, a Unipinhal, que a gente tem trabalhado bastante com eles, e na busca aí de trabalhos com startups aí para a área agro, na área tecnológica, na área agrícola. Então, isso é um pouquinho de um resumo aí que a gente queria passar, né? Tem muitas outras linhas, muitas outras áreas também bastante interessantes, mas por restrição aqui de prazo, a gente quis passar um pouquinho mais rápido isso e deixar claro que a gente possa ter aberto aí para um bate-papo para que possam, né, a gente possa tirar dúvidas de todos que nos assistiram. Tá joia? Obrigada, Nicolas. Excelente fala. A PUC também traz um cenário de oportunidades que estão sendo construídas com toda a inteligência e experiência da PUC. Parabéns pela apresentação, iniciativas e todos os resultados já alcançados. A gente sentiu saudade aqui em ver as fotos do Espaço Mescla, há quase 4 meses afastada, né, por conta da quarentena. Bem bacana, parabéns. Eu vou correr para as perguntas, que a gente já está com o nosso tempo apertado. Nós temos uma primeira pergunta aqui que eu vou pedir para que os dois comentem, né, Vanessa e Nicolas. Qual tem sido a trajetória mais comum quando o doutorando quer abrir uma startup baseada no seu produto, um software desenvolvido durante a pesquisa? É obrigatório patentear ou registrar via universidade? Ou após defesa, o doutor pode abrir sua startup por conta própria? Vanessa, quer começar? Posso comentar, sim, com relação a isso. O que a gente... Bem, o resultado de uma pesquisa realizada no escopo da universidade, e segundo a política de inovação da Unicamp, é de propriedade da Unicamp. Então, quando se chega a um resultado que é passível de patenteamento, essa patente ela é uma patente Unicamp e é muito comum isso ser resultado de uma pesquisa de doutorado. Tá? A gente tem muito menos, na verdade, gente querendo abrir empresa do que a gente gostaria. Isso é um trabalho sem fim, né? Então, assim, em geral, as nossas tecnologias ali, a gente está tratando de patente, não tanto de software. A gente vai estar trabalhando um pouco mais software esse segundo semestre, tá? Por conta das regulamentações que são mais específicas, mas eu vou dizer com relação à patente, na realidade, ela acontece, às vezes, até durante, paralelo ali ao final do doutorado. A gente faz pedido de patente e daí auxiliamos o aluno a montar essa empresa e a licenciar a tecnologia. Então, assim, o fato dele ser um dos inventores é ótimo e, na realidade, também traz benefícios para ele, porque, no final das contas, a Inova trata de toda a propriedade intelectual. E se a gente está tratando de uma tecnologia que, por exemplo, é uma tecnologia de base industrial, às vezes é um aplicativo, uma coisa assim, é diferente. Não é bem, inclusive, não é bem a praia da Inova, tá? Mas é uma tecnologia de base industrial, uma tecnologia do setor da saúde, por exemplo, né? Uma nova molécula que vai para um cosmético, que vai ser um medicamento. Você ter o time da Inova te apoiando na proteção da propriedade intelectual, no acompanhamento de tudo isso, é um benefício, na verdade, para esse aluno de doutorado que quer abrir essa empresa. Então, é assim que funciona. Perfeito. Nicolas? Joia, não, é muito parecido mesmo com o que a Vanessa colocou, né? Realmente também pela política, né? Todo o projeto, e aí não é só um doutorado, mas vai desde a graduação no TCC, no mestrado, no doutorado, né? Todo o trabalho desenvolvido dentro da universidade, do ponto de vista de ensino, né? Ele é de propriedade da universidade, né? Mas isso não nos leva, eu acho que uma das grandes problemas e dúvidas que o pessoal tem é o seguinte:
Se você pensar como um aluno de doutorado ou de mestrado, que ele simplesmente fala o seguinte, desenvolvi, e agora eu vou licenciar, às vezes a dor não é tão grande, porque ele está recebendo, ele está ganhando também por isso, né? Por esse licenciamento, ele vai receber parte dos royalties também disso, né? Mas eu acho que muitas vezes a dúvida ela está por um outro lado, quando o próprio aluno que inventou aquilo vai querer utilizar numa empresa dele, né? E aí começa-se a pergunta, ok, pô, mas por que eu vou pagar um royalty para a universidade de uma coisa que fui eu mesmo que inventei, né? Então, claro que todos esses pontos são trabalhados, são negociados caso a caso, né? Dentro da universidade, e é um ponto importante porque muitas vezes, até como a Vanessa colocou, é muito diferente quando você vai licenciar uma tecnologia para uma empresa que está nascendo, né? Não adianta você vai falar, minha amiga, desculpa, você vai ter que me pagar 1,5 milhão aqui à vista, para você... Aí se o cara fala, pô, para, né? A coisa está errada. Então, os processos são diferenciados. É diferente quando a gente tem uma tecnologia que nasceu dentro da universidade, vai estar sendo passada para fora, do que um processo, como a Vanessa colocou, que ele é já desenvolvido com uma ideia anterior. Uma empresa nos procura, quer desenvolver uma pesquisa em desenvolvimento em uma área, ela tem pontos a ser colocados, a universidade também tem, e aí a gente tem normalmente um produto, né, tecnológico aqui, que a gente divide, né, os ganhos, os louros em relação a isso, tanto em relação à criação quanto à utilização e os ganhos em relação a esse processo. Tá? Então, isso sempre é trabalhado ponto a ponto, levando em consideração os investimentos de cada um dos lados, né? Muitas vezes, como eu comentei, né? Se você tem um processo no qual a empresa entra com todo o dinheiro à vista no começo, provavelmente ela vai ter uma facilidade muito maior de talvez nem ter gastos futuros depois com aquela possível utilização daquela propriedade intelectual gerada. Perfeito, Nicolas, obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui do Otávio, que é da AGIT da FORB. Ele pergunta quais eram, como era ditado as diretrizes de inovação da Unicamp antes da aprovação da política em 2019. Eu ia complementar perguntando sobre a importância da política de inovação para esse processo, desde o aculturamento, né, desenvolvimento dessa cultura dentro da universidade. Acho que ela te ajuda um pouco a responder a pergunta anterior, né, ela já te traz essas diretrizes. Vou pedir para vocês comentarem um pouquinho a importância dessa política de inovação, como ela impacta no desenvolvimento da cultura dentro da universidade e nesse relacionamento universidade e empresa. Tá certo. Olha, uma coisa que é bem importante, a Unicamp já tinha algum tipo de regulamentação a respeito disso desde lá dos anos 90. Então, assim, a gente fazia proteção da propriedade intelectual desde lá. O que aconteceu foi o seguinte, quando a Lei de Inovação veio, a gente teve primeiro uma política de propriedade intelectual, que, na nossa opinião hoje, na Inova, é uma terminologia muito restritiva, porque ela lida somente com a propriedade intelectual e todos os outros processos relacionados, por exemplo, à criação de novas empresas, né, ao empreendedorismo, à transferência de tecnologias, eles eram em resoluções à parte e não estavam integrados. Então, assim, a política de inovação, ela é muito importante, porque ela reúne os elementos da propriedade intelectual com os outros elementos. Adicionalmente, só o processo de aprovação dessa política junto da comunidade foi um processo assim de muito trabalho. A gente fez diversos vídeos para explicar a importância daquilo, sabe? Muitos eventos conversando com a comunidade, porque a política de inovação ela dá segurança jurídica para aquele docente que quer trabalhar em parceria com o setor empresarial. Ela não está dizendo que todo docente tem que trabalhar com o setor empresarial. Ela está dizendo, ok, se você quer trabalhar com o setor empresarial,
empresarial, então a gente te dá o arcabouço legal correto, de maneira que você se proteja, você leve em consideração quais são as suas atribuições, a da instituição, e como é que é a participação da empresa nesse contexto. Então, para a gente, assim, foi uma grande vitória, assim, aprovar essa política de inovação, e agora a gente vai aprovando aos poucos as resoluções. Nicolas, comentar um pouquinho? Perfeito, não, acho perfeito, é exatamente o que a Vanessa colocou, né? Isso nos orienta, nos auxilia muito, né? A gente tem que lembrar, pensando que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu posso até dizer, o pesquisador, hoje no Brasil, ele não tem o caráter do ponto de vista empreendedor, né? Né? Muitas vezes fala assim, eu desenvolvi uma coisa, tá, e agora o que eu faço com isso? Né? Então, o conhecimento em relação a isso, ao auxílio ao nosso pesquisador de como tratar com esses problemas, é um ponto muito importante. Então, toda essa política, ela justamente nos auxilia internamente a trabalhar com os nossos pesquisadores de uma forma melhor, a conseguir fazer esse link entre o pesquisador e as empresas e o setor produtivo, fazer o link das startups com a universidade, como a própria Vanessa falou, não é só propriedade intelectual, tem muito mais coisa envolvida, tem as startups, tem as spin-offs, tem a própria propriedade intelectual, tem pesquisa e desenvolvimento em conjunto, tem pesquisa, aqui está até com uma pergunta aqui de baixo, envolvendo outras ICTs, como que você trabalha com tudo isso? Né? Então, isso realmente nos auxilia muito em, eu diria o seguinte, apaziguar os ânimos, falar, a coisa não é complicada, só a gente precisa fazer de uma forma certa, calma e que seja bom para todos os lados, para o pesquisador, para a empresa associada e para a universidade. Isso é um ponto importante. Nenhuma das três pontos pode sair prejudicado. A gente tem que ter um ganho para a sociedade, para as empresas, tem que ter um ganho para o inventor, e esse ganho muitas vezes não é obrigatoriamente financeiro, existem outras maneiras de a gente ter ganhos aqui, e tem que ter um ganho para a universidade, que muitas vezes é um ganho social também. Então, esses três pontos são importantes, e a política de propriedade intelectual e inovação, empreendedorismo, por isso que todo aquele nomezinho que estava lá na minha apresentação não está lá, só é uma política que envolve tudo isso, por isso que ela foi totalmente reformulada, ela é importante para que o processo seja mais smooth em todas as partes. Perfeito, Nicolas, Vanessa, obrigada. Temos uma pergunta aqui do João Henrique, como posso acessar a estrutura da universidade? Tem uma patente, quero apenas desenvolver, e se houver avanços, terei que negociar a API. Então, a gente volta a falar um pouquinho da questão de negociar a API, eu acho que isso já foi um pouquinho tratado, vocês podem complementar. Acho que o que ele quer dizer aqui, dentro do como posso acessar a estrutura, talvez tenha dúvida em relação a uma prestação de serviço tecnológico ou um desenvolvimento colaborativo. E aí, como fica a questão da propriedade intelectual? Também vou pedir para os dois comentarem, Vanessa. Tá certo, olha, eu recebo muitas vezes esse tipo de pergunta e às vezes as pessoas não entendem bem o que a gente faz. Então, assim, lembra que eu comentei que a gente tem um resultado de pesquisa que é embrionário e a gente busca empresas que vão seguir com o desenvolvimento complementar dessa tecnologia para levar essa tecnologia ao mercado. Então, às vezes, a gente é buscado por pessoas que têm aquela patente que querem que a gente faça exatamente aquele desenvolvimento. Esse desenvolvimento, eu já vou dizer para vocês que a gente não faz na Unicamp, na grande maioria das vezes. O que a gente faz é apoia empresas em processos de serviços tecnológicos, então, em outros processos, e aí pode ser uma prestação de serviço que você não precisa ter uma divisão de propriedade intelectual, ou se for um projeto de pesquisa complementar, daí sim. Agora, eu, pessoa física, tenho uma propriedade intelectual, daí a gente já está tratando de inventor independente. Eu sei que dependendo do TRL, e aí é o grau de desenvolvimento dessa tecnologia, né, algumas universidades, alguns NITs são até especializados nisso. A Inova não é.
Por quê? Porque a gente trabalha com tecnologia, novamente, na fronteira do conhecimento, é um outro perfil de universidade, mas eu conversei com algumas universidades que, nossa, o NIT faz muito atendimento a inventor independente. Não é nosso caso, a gente recebe o inventor independente, mas no caso do inventor independente, a gente precisa identificar um docente que queira trabalhar com ele. Não é bem nossa missão, percebe? Assim, é uma pergunta que sempre vem, mas eu imagino que é exatamente isso. A Unicamp me ajuda a desenvolver uma coisa? Bem, se você for uma empresa e quiser contratar uma pesquisa complementar, possivelmente sim. Se não, ser um aluno da pós, não é o que a gente faz, certo? A empresa, agora vou fazer uma pergunta à parte aqui, abrir um parênteses. A Unicamp, na verdade, se a empresa chega com uma demanda, com um desafio tecnológico, ela pode sim bater na porta da Inove e aí ela tem esse auxílio, certo? Exato. Inclusive, nosso hoje blockbuster é relacionado a isso, uma demanda tecnológica, a empresa vem. Porque também tem muita empresa que fala, quero inovar. Eu já tive em reunião assim, que a empresa fez uma reunião comigo e falou assim, eu queria inovar. Gente, e assim, empresa grande, sabe? Empresa grande. É que o pessoal começou logo no início, né? Quando começou a entrar, perceber, ok, nós precisamos tornar nossa empresa mais inovadora. Mas o correto é a empresa, ela entende qual é a demanda tecnológica dela, ela vem e faz um projeto de pesquisa conjunto com a Unicamp e a gente desenvolve conjuntamente com aquela empresa uma pesquisa, que, aliás, é pesquisa. Pode ser que a gente tenha um produto que seja resultado, ou pode ser que não. Por isso é pesquisa, certo? Isso é bem interessante. As pessoas não entendem bem o escopo da pesquisa, né? A pesquisa pode gerar um produto, um processo, ou pode ser que não tenha um resultado que a empresa, ou, por exemplo, no escopo da universidade, o aluno esperava. Mas no escopo da universidade, isso é muito útil, porque os alunos aprendem por meio da pesquisa. É isso que a gente recebe, né? Tem um aprendizado mesmo quando dá errado. Perfeito. Nicolas, no caso da PUC, existe essa possibilidade, a empresa também chegar com um desafio, com uma demanda, pode ser que ela venha com uma área, ela especifica uma área e fala qual é o problema, a PUC ajuda nessa prospecção interna, a encontrar o pesquisador, os laboratórios ideais? Legal, não. É uma pergunta, acho que muito legal, muito interessante, porque, inclusive, essa mesma pergunta acontece, às vezes, do lado do próprio pesquisador, aqui dentro da PUC, né? Então, porque existe uma linha tênue que separa o que é uma consultoria, uma prestação de serviço, do que é do desenvolvimento tecnológico, tá? Eu costumo dizer, para ficar bem simples da gente entender, quando uma empresa nos procura, e sim, isso a gente também faz com uma parte de prestação de serviço, fala o seguinte, ó, Luke, eu preciso fazer isso. Pega 10 gotas de ácido clorídrico, pinga no tubinho de ensaio, coloca no espectrofotômetro e lê. Estou inventando coisas que isso não se faz, tá? Só estou falando uma brincadeira. Pinga 10 gotas, porque põe lá e lê. Me fala o número que deu ali. Quer dizer, todo o processo, a ideia e como fazer foi desenvolvido, foi solicitada pela empresa. Eu adorei o exemplo. É isso mesmo. Não teve vamos falar, a maquininha lá do pesquisador não pôs para rodar. Ele simplesmente falou, pega alguém ali do laboratório e faz aquilo lá para ele, tá? Isso é uma prestação de serviço, tá? Pronto. Então, a gente pode fazer a prestação de serviço, como falar, vou analisar o impacto de um produto lá, um micro-organismo no meio ambiente para ver se ele, por acaso, tem ação, né, para poder fazer um controle de pragas. Ok, eu vou fazer a análise, vou distribuir e vamos fazer isso. Ele pode vir procurar um NIT, o NIT vai atrás dos pesquisadores, então a gente tem por esse lado de ver a necessidade do mercado e falar, vamos se reunir, seja com um grupo de pesquisadores, né, um centro, ou com um pesquisador específico que a gente conhece e falar, meu amigo, tem esse caso aqui, você está a fim de desenvolver? Tô. Beleza. Está aqui a empresa, põe junto, conversa e faz. Isso é uma coisa, prestação de serviço. A outra é a empresa vem e fala o seguinte,
Eu acredito que se você espremer a casca de banana, talvez com mais alguma outra coisa, que eu não sei se é o ácido clorídrico ou outra coisa a mais, vai dar alguma coisa importante que pode ser que mate uma praga. Vamos desenvolver isso junto? Vamos. E aí, o pesquisador vai ter que pôr a cabeça em tudo. Então, a parte da pesquisa e desenvolvimento está sendo desenvolvida dentro da universidade e parte dela, ideias também, coisas estão sendo feitas pela empresa. Portanto, aí a gente tem um resultado, um produto no qual o benefício, a vantagem de passear de carro, de ir para Cancún, para ir para a praia, os dois vão ter que ir, vão ter que se divertir junto. Então, aí a gente tem uma propriedade intelectual que tem uma divisão, sim, para a universidade também e para a empresa. Tá joia? Então, lembrando que toda aquela, e volta naquele caso do serviço, aquele cara que fez pingo por med, me dá o resultado, se aquilo gerar um produto novo, aquilo é 100% da empresa. Não teve raciocínio, não teve maquininha funcionando dentro da PUC para pensar. Foi uma prestação de serviço. Nesse caso é só da empresa. Se a PUC teve que raciocinar e pensar, aí a gente tem uma divisão de recursos acontecendo. Tá. Obrigada, Nicolas. Perfeita a explicação, bem lá do professor, com toda a didática para trazer, né, essa diferença aí. Essa diferença entre contratar uma prestação de serviço, rodar um planejamento, né, um experimento, ou muito buscar uma solução e fazer de fato um desenvolvimento colaborativo, um P&D colaborativo. Obrigada. Temos mais uma aqui do Ederson Mello. Eu também vou pedir para os dois comentarem como as universidades podem atrair mais fomento e apoio para o desenvolvimento de políticas de empreendedorismo e inovação. Ederson Mello, do Recife. Vanessa, depois Nicolas. Oi, Ederson. Assim, na minha opinião, a gente tem que estar presente como instituição em diversos níveis. Então, discutindo aí com o setor público, o setor político, também com o setor empresarial. Então, para ir demonstrando para esses players, né, a importância dessas atividades. Então, é um trabalho que não é um trabalho que tem fim, sabe? É um trabalho de estar sempre presente, nos posicionando, demonstrando quais são as vantagens para ganhar a confiança, ganhar a credibilidade, certo? Para levantar esses recursos. Quando eu falo, por exemplo, da rede de ex-alunos empreendedores, eles também são um dos players, na minha opinião, entendeu? Então, assim, não é simplesmente para ir buscar um recurso financeiro, mas muitas vezes de buscar um apoio para uma representação, sabe, para conseguir a interlocução correta para aprovar o que a gente precisa que seja aprovado. É um trabalho importante de ser feito. Perfeito, Nicolas. Exato. Não, bem legal a pergunta. A verdade, eu sempre respondo essa pergunta com uma frase típica dos americanos: "That's no free lunch." Não existe almoço grátis. Você precisa estar atuante. Então, se você tem, vamos imaginar o seguinte, justamente isso, uma universidade sem limite atuante, sem você estar atuando desde uma reunião que está acontecendo na prefeitura da tua cidade, do lado, junto nos órgãos de fomento, está presente, exemplo, numa FAPESP, na CAPES lá, falando com eles, indo para Brasília conversar com os caras de lá, está presente, exemplo, no Fórum Brasileiro de Internet das Coisas. Tudo isso é importante. Se você ficar dentro da tua universidade, parado, olhando para o céu, não vai cair coisas, a não ser que o próprio pesquisador sentir uma dor e falar, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro para fazer uma pesquisa, e ele vai atrás desse projeto, né? Então, nós precisamos ter um processo atuante, precisa ter equipe profissional para fazer isso. Isso é um processo de venda, em todos os seus níveis, de marketing, de prospecção de negócios, prospecção de clientes, prospecção de mercado, análise de mercado, o reconhecimento disso, e você tem que estar atento para todos os lados, não só no Brasil,
mais no mundo. Se você não fizer isso, não vem dinheiro para a universidade. Tá, perfeito. Nicolas, eu vou seguir com uma pergunta para você aqui da Joyce, da Unicinos. Como vocês promovem junto aos pesquisadores as áreas de PDI identificadas no mercado? Como você faz isso, levar as demandas de mercado para serem desenvolvidas pelos pesquisadores da universidade? E eu acho que a gente até já respondeu isso aqui, umas perguntas aqui atrás, mas na prática é o seguinte, nós fazemos reuniões com os pesquisadores, né, periódicas, tanto com pesquisadores isolados, quanto grupos de pesquisadores, para justamente alinhar um pouquinho, né, ao que é a expectativa do mercado com a universidade, né, para que a pesquisa seja cada vez mais aplicada. Então, o ponto importante é isso. Nós temos, pelo menos, 2 reuniões grandes anuais, mais as reuniões pontuais que estão acontecendo de acordo com alguma feira ou evento que a gente participe, que a gente vai lá e fala, ó, estão buscando esse tipo de tecnologia, assim, 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 e é um papel nosso, né, buscar como se fosse o pesquisador que participa de um congresso para conhecer as novas demandas e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas na área de conhecimento dele. O nosso papel é participar um pouco mais do outro lado, do ponto de vista de feiras, de empresas, conhecer um pouquinho o que elas necessitam e aí passar isso para os nossos pesquisadores. Tá. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente não vai conseguir responder todas por conta do nosso tempo, mas a gente se compromete, quem deixou aqui, colocou o nome, a gente tem o contato, a gente responde por e-mail. Então, essa última pergunta que eu vou passar para os dois é como a Unicamp, a Inove e a PUC enxergam as relações com as outras ICTs, que não universidades, e que vantagens percebem nessas interações. Vanessa, depois Nicolas. Tá. Bem, a pesquisa de qualidade é multidisciplinar. E muitas vezes com muitos parceiros. Então, assim, parceiros nacionais, parceiros internacionais, ICTs que são universidades, que são centros de pesquisa. Então, assim, é muito comum para a gente receber pesquisas que são feitas em parceria. Com relação ao benefício, se você tem um parceiro correto, né? Você fez um processo de parceria, geralmente os docentes às vezes têm ainda aquela relação com, dependendo do lugar onde ele fez um pós-doc ou doutorado fora do Brasil, tal, você consegue trabalhar ali sempre na fronteira do conhecimento. Então, isso é positivo, inclusive para o sistema de propriedade intelectual, porque a gente não está reinventando a roda, né? A gente está desenvolvendo coisas novas, e é isso. Então, eu entendo isso como o principal benefício, né, de você estar termalizado com a pesquisa global. É isso que uma pesquisa multidisciplinar e multicêntrica, né, traz de grandes benefícios, na minha opinião. Perfeito, obrigada, Vanessa. Nicolas? Joia. Não, é perfeito, Vanessa, super bem colocado. A gente precisa, né, aquilo lá, muitas vezes, as empresas cada vez mais estão desenvolvendo tecnologias com outra empresa que ela falava minha concorrente, né? Então, não há nenhum problema, exemplo, de uma PUC que está desenvolvendo uma tecnologia com Unicamp, com outra empresa, com o Instituto Eldorado e assim por diante. O único ponto importante para nós, tá? Que essa outra instituição, esse outro ICT, ele também seja aberto do ponto de vista de buscar inovações, problemas que a gente esteja cada vez mais disruptivos e que não fala o seguinte, digamos, o convite que o outro ICT chega e fala para a gente, vamos desenvolver junto, mas a propriedade intelectual é só minha. Então, tem coisa errada. Se eu te chamar, vai ser tua também. Então, se você me chamar, nós vamos dividir os louros também, né? Então, nós precisamos ter do outro lado, isso é importante, para que a parceria seja bem feita, a gente também tem que ter do outro lado uma ICT que busque o conhecimento, que busque crescer e que tenha mesmo direcionamento, exemplo da PUC e da Unicamp. Buscar ser líder de mercado, inovar e estar na fronteira do conhecimento. Esse é o ponto importante.
Perfeito, Nicolas, obrigada. Traz a importância dessas conexões que a gente está falando aqui justamente no evento de hoje, né? Da relação ganha-ganha, todos ganham, né? Acho que sentar e conversar, entender o que é importante para cada um e avançar no desenvolvimento. Obrigada por responderem as perguntas. Eu tenho algumas, a gente está se encaminhando para o encerramento do evento. Eu tenho alguns recados finais, mas antes eu gostaria de pedir para que vocês deixem uma mensagem final para o nosso público, que é composto por universidades, startups e empresas que querem colaborar, querem acessar a universidade, acelerar uma startup. Então, eu peço que vocês deixem uma mensagem final. Tá certo. Daiane, super obrigada pelo convite, foi um prazer, né? A gente gosta muito de trabalhar com a PUC também, então foi muito legal. Já tinha trabalhado com o Nicolas no ano passado no escopo do Inova Trade Show, que era Inova Campinas, né? Uhum. Então, assim, a gente já fez já teve uma interação nos eventos, né? Para o pessoal que assistiu, muito obrigada pela audiência. Na minha apresentação, eu vou mandar para a Daiane, para depois vocês vão receber. Vai ter os links ali, então vocês podem acessar a política de inovação, também os relatórios de atividade, de maneira que vocês possam ter mais acesso. A gente, uma vez por mês, realiza uma visita, geralmente é uma visita presencial. Agora, desde a pandemia, a gente vem estabelecendo visitas virtuais. Em agosto, a gente vai ter uma, que é, no final das contas, essa apresentação expandida. Então, se vocês tiverem algum interesse mais específico, ficou à disposição, vocês podem me escrever ou se inscrever para essa visita, para conhecer os procedimentos aí um pouquinho mais de detalhe, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Nicolas? Legal. Também agradeço muito o convite, Ana, Kelly, todo o pessoal da Leão Propriedade Intelectual. Um prazer enorme estar com vocês todos, também com a Vanessa. A gente, né, como ela comentou, cada vez trabalhado mais próximo, em parceria, né? A PUC Campinas vem trabalhando muito junto com o Unicamp em diversas frentes. A gente pensa realmente que unir forças é super importante, cada vez mais nesse cenário novo aí mundial que a gente tem passado, né? A ideia é realmente somar forças. E agradeço todo mundo que esteve conosco, que participou, as perguntas que vieram. Vai ser um prazer aí continuar nas respostas aqui. A gente também passa aí as perguntas e as respostas para vocês. O meu PowerPoint também vai estar disponível para vocês. E venham conhecer a PUC Campinas. A PUC está aberta para vocês. Venham conhecer, desde que você quer conhecer, quer fazer uma pesquisa, quer incubar a sua startup dentro da PUC, quer ver a parte de propriedade intelectual, quer ser aluno da nossa universidade, vem conhecer, porque a nossa linha justamente está isso, aberto a vocês. Mandem um e-mail para nós, meet@puccampinas.edu.br. Está lá no começo da minha apresentação, está no PowerPoint também. Bate o papo, vem com a gente ali, vem conhecer o Espaço Mescla, todo o nosso espaço aqui. E eu acho que esse é o grande recado que a gente tem. Quero só frisar mais um ponto importante. Você está pensando aí, está acabando o seu ensino médio, está querendo ver o que são as coisas novas que a gente está trabalhando, vem conhecer a gente presencialmente, vem conhecer um pouquinho a PUC, você vai se surpreender um pouco como a gente tem trabalhado na área de inovação e empreendedorismo, e quem sabe você se forma na PUC e já sai com a sua empresa daqui de dentro, incubada, com grande sucesso. Espero aí ver vocês em breve. Certo, Nicolas, obrigada. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês, um tema atual, com público diversificado, 2 grandes universidades. Muito obrigada, Vanessa, Nicolas, por aceitarem o nosso convite. Eu agradeço em nome da Leão por compartilhar um pouco desse conhecimento e por abrilhantar o nosso evento online. Então, obrigada aos nossos participantes também, que enriqueceram, né, fomentaram o nosso debate. O material utilizado, o link com a gravação, ele será compartilhado no nosso canal do YouTube, nas redes sociais da Leão Propriedade Intelectual. Nós vamos, para aqueles que se inscreveram via Simples, a gente encaminha o material também por e-mail. Antes de finalizar, eu também queria falar um pouquinho da nossa agenda. A gente tem o próximo evento, ele acontece no dia 6 de agosto, dando sequência a essa temática. A gente já falou um pouco de parcerias, universidades, agora a gente traz
as agências de fomento. Então, é um evento com a participação da FINEP e da FAPESP para tratar programas, né, os principais programas das agências e propriedade intelectual. Então, eu espero reencontrá-los no dia 6. Mais uma vez, obrigada a todos. Um abraço. Até o próximo evento. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.